Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IA por IAs. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nosso papo é sobre um tema que está dando o que falar, a inteligência artificial generativa. E o foco é em como a gente pode lidar com a desinformação e a falta de transparência que às vezes vem no pacote. Exato. Eu sou Humberto Silva. E eu sou a Kátia Santos. Se você curte o nosso trabalho, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum episódio. Bom, Kátia, para a gente começar, eu li uma matéria esses dias que me deixou pensando. Dizia que os chatbots, que a gente usa para quase tudo, estão, em alguns casos, fornecendo mais informações falsas do que nunca. E a gente confia tanto neles, né? Para pedir uma ajuda no trabalho, para tirar uma dúvida rápida. Pois é, Humberto. E o perigo é que a gente nem sempre para questionar a resposta que a IA nos dá. Eu mesma já caí nessa. Outro dia, pedi uma sugestão de restaurante para uma IA, um lugar legal para ir no fim de semana. Ela me deu uma opção que parecia ótima, mas quando fui pesquisar o endereço, descobri que o lugar tinha fechado há uns 2 anos. É um exemplo do dia a dia, mas que ilustra bem o ponto. Agora, imagina essa mesma situação em contextos mais sérios, como, sei lá, notícias ou até mesmo saúde. Uma informação errada pode ter um impacto bem maior. Lembro de ter lido sobre um advogado nos Estados Unidos que usou uma IA para pesquisar casos antigos para um processo. A ferramenta simplesmente inventou precedentes, citou casos que nunca existiram. Ele acabou passando a maior vergonha no tribunal. Nossa, que complicado! E isso que você falou é o centro da questão. A IA generativa aprende com um volume absurdo de informações da internet. E vamos combinar, né? A internet tem de tudo um pouco, né? Muita coisa boa, mas também muita informação duvidosa, para não dizer outra coisa. Exatamente. A IA não tem um senso crítico como o nosso. Ela não sabe o que é verdade ou mentira. Ela só processa os dados e gera uma resposta que, estatisticamente, faz sentido com base nos padrões que ela aprendeu. Se a base de treinamento dela está cheia de informações incorretas, a chance dela gerar uma resposta errada é considerável. E aí a gente entra na questão da transparência, que é outra discussão fundamental. Na maioria das vezes, a gente não faz ideia de onde a IA tirou aquela resposta. É quase uma caixa preta. Você pergunta, ela responde, mas e o processo? Qual foi o raciocínio dela para chegar naquela conclusão? Entendi. Seria como se a gente precisasse de uma bibliografia da resposta da IA, né? Mostrando as fontes, os artigos, os sites que ela usou. Eu vi que algumas das grandes empresas de tecnologia já estão tentando implementar isso, colocando links para as fontes nas respostas. É um começo. Sim, é um passo importante. Mas o desafio continua, porque muitas vezes a IA não copia e cola. Ela combina pedaços de informações de dezenas de fontes diferentes para criar um texto completamente novo. E aí, como citar a fonte? E se uma das fontes originais já era, ela mesma, um site de fake news? O buraco é mais embaixo. E tem outro detalhe, o viés. Eu estava testando um desses geradores de imagem e pedi para ele criar um executivo de sucesso. Kátia, foi impressionante. Quase todas as imagens eram de homens brancos de terno. Isso revela como a IA pode acabar reforçando estereótipos que já existem na sociedade, porque foi treinada com dados que refletem esses preconceitos. Com certeza. A IA acaba sendo um espelho do material que a gente deu para ela aprender. E isso levanta uma dúvida importante. De quem é a responsabilidade quando uma IA gera desinformação ou um conteúdo preconceituoso? É da empresa que programou o algoritmo? Do usuário que inseriu o comando? Ou de quem criou o conteúdo original que alimentou a IA? Juridicamente ainda é um terreno bem incerto. A regulação está correndo atrás do prejuízo, porque a tecnologia evolui numa velocidade muito rápida. Pois é, e agora eu queria trazer o nosso ouvinte para a conversa. Você já passou por alguma situação em que uma IA te deu uma informação que depois você descobriu que estava completamente errada? Como você reagiu? Conta pra gente aqui nos comentários, a gente quer muito saber como tem sido a experiência de vocês com isso. Excelente pergunta, porque uma parte da responsabilidade é nossa, como usuários. Precisamos criar o hábito de ter um olhar mais crítico, de não tomar a primeira resposta como verdade absoluta. É preciso checar, comparar, desconfiar.
É o princípio básico do jornalismo, que agora se aplica à nossa interação diária com a tecnologia. Exato. É o que eu tento fazer. Se peço alguma informação mais séria para uma IA, eu sempre dou uma busca depois, para ver se eu encontro aquilo em outros lugares e em fontes que eu já conheço e confio. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas me sinto mais segura. É uma prática essencial. Sem falar nos deepfakes, né? Que são aqueles vídeos e áudios falsos, mas que parecem extremamente reais. Hoje, com a IA generativa, é possível criar um vídeo de uma figura pública falando algo que ela nunca disse de um jeito que pode enganar muita gente. Isso, para mim, é uma das coisas mais preocupantes. Imagina o impacto disso numa eleição, por exemplo. O potencial para manipulação e para criar crises é gigantesco. A gente vai precisar cada vez mais de tecnologias que ajudem a identificar esse tipo de conteúdo manipulado. Sim. E as empresas que desenvolvem essas IAs têm um papel central nisso. Elas precisam ser mais transparentes sobre as limitações dos modelos e investir em formas de criar uma marca d'água digital, por exemplo. Algo que deixe claro que aquele vídeo ou aquela imagem foi criada por uma inteligência artificial. No fim, a palavra-chave é transparência, de novo. Saber de onde as coisas vêm. Acredito que esse seja o caminho. A ideia não é ter medo ou proibir a tecnologia, que é incrível e abre muitas portas, mas sim usá-la com mais consciência e cobrar mais responsabilidade de quem a desenvolve e distribui. Perfeito. O objetivo é a gente caminhar para uma relação mais madura e saudável com a IA, onde a gente possa aproveitar os benefícios, mas sempre com aquele senso crítico ligado. Exatamente. E para fechar, eu deixo uma pergunta no ar para os nossos ouvintes. Como nós, no nosso dia a dia, podemos ajudar a construir um ambiente digital mais confiável e com menos desinformação, mesmo com o avanço tão rápido das IAs? Fica aí a reflexão. E se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, com a sua família. Isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua companhia, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço e até o próximo IA por IAS.